Olá, amigas e amigos. Um tema muito importante da política internacional é a viragem radical da política exterior brasileira operada pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Seu chanceler, Ernesto Araújo, é um dos expoentes da luta contra o chamado marxismo cultural, muito em voga nesse governo, para dar ensejo a um novo regime autoritário. Ele conduz uma obra verdadeiramente de desmonte na área externa, não apenas dos interesses do Brasil, mas também do rico arcabouço permanente que rege a política exterior do país. Essa política exterior, é um grande empreendimento da nacionalidade e motivo de orgulho dos brasileiros. Constitui uma política de Estado. Adota orientações políticas, evidentemente, segundo as inclinações políticas de cada governo, mas seus fundamentos são ideias profundas que os inspiraram em quase 200 anos de Brasil independente. Na atualidade, pode-se dizer que o Brasil não tem uma política externa. O que vemos são conjuntos de movimentos táticos que não conformam algo que se possa chamar de política externa. Fundamentalmente, não há diplomacia. A orientação pragmática pelo realismo e interesse nacional é agredida frontalmente todos os dias. Isso não condiz com a autoimagem dos brasileiros no plano exterior. A Constituição de 88 firma princípios orientadores das relações internacionais do Brasil, definidas no seu artigo 4º. E eles são 10. Independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Destaca-se também uma coisa muito importante, o parágrafo único desse mesmo artigo, que reza, aspas, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Fecha aspas. Durante o período dos governos progressistas, 2003 a 2016, o Brasil assumiu uma orientação avançada nessa área. Sob o chanceler Celso Amorim, tendo por secretário-geral o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, edificou-se uma política externa altiva e ativa, com a qual o Brasil alcançou enorme prestígio em todos os continentes e países, praticamente sem exceção. Para além de promover os interesses nacionais soberanos, o país se fez ouvido nos fóruns internacionais, atuou pelo multilateralismo e interveio em situações tensas, sempre com senso de moderação, equilíbrio, apelo à racionalidade, ao pragmatismo, à busca de soluções negociadas nos conflitos. O governo Bolsonaro alinhou o Brasil de forma servil à estratégia dos Estados Unidos e à política do governo Trump e do governo de Israel. Isso tem um alto custo para os brasileiros. Afeta os interesses comerciais e soberanos do país, desmoraliza a nação, desmoraliza também os patronos de sua diplomacia. Mas, basicamente, isso isola o nosso país e faz o mundo perder uma voz sensata de equilíbrio na arena internacional. Por isso, destaco a reação crescente a esse estado de coisas. Houve uma manifestação de 6 ex-chanceleres que se ocuparam da política exterior desde o período da democratização e têm, portanto, inclinações políticas variadas. Foram acompanhados também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O manifesto tem uma grande importância e teve grande repercussão no nosso país. Ele propõe a reconstrução da política externa brasileira, de modo urgente e indispensável, face à página vergonhosa de subserviência e irracionalidade na sua condução sob o governo brasileiro. Propõe o resgate da vocação universalista da política externa do país. Mas, além da orientação política, eles a confrontam propriamente com a sistemática violação da Constituição e clamam
aos poderes da República que intervenham contra essa violação. As denúncias são fartas. Em síntese, dizem que não se pode conciliar independência nacional com a subordinação a um governo estrangeiro. Não se pode violar princípios de autodeterminação e não intervenção. Indicam a ameaça que representa ao próprio país e aos demais a destruição da Amazônia e o agravamento do aquecimento global. Apontam também que na América Latina, de indutores do projeto de integração, o Brasil passou a apoiar aventuras intervencionistas, cedendo terreno a potências extra-regionais. Dá destaque ao sectarismo, aos ataques inexplicáveis à China e à Organização Mundial de Saúde, somado ao desrespeito à ciência e à insensibilidade às vidas humanas demonstradas pelo presidente da República no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Isso tornou o governo brasileiro objeto de escárnio, de repulsa internacional. Bem, a lista é longa, mas o que queremos mostrar é que com isso, também na área da política exterior, se somam forças amplas, democráticas e progressistas, para além da esquerda política e social, nessa grande batalha hoje em curso no país, qual seja isolar e encurralar o governo Bolsonaro, levá-lo à destituição, antes que ele complete a destruição dos fundamentos da nação, a imagem do país no exterior e, como se disse, a própria Constituição Democrática de 1988. O Brasil, na busca de um rumo como está hoje, por um novo projeto nacional, não pode dar-se ao desastre de perder o patrimônio de sua política externa. Nós sempre contribuímos e atuamos por um sistema multilateral que representa a atual correlação de forças no mundo de hoje. Esse papel vem sendo destruído. O mesmo, como já disse, quanto ao papel da integração regional da nossa América do Sul. Nós, do PCdoB, nos somamos ao esforço de pensar o futuro, e ele passa pela restauração dos princípios constitucionais e da racionalidade da política externa do Brasil. Hoje, por exemplo, face à ferocidade da Covid-19, teríamos condições de, a nível regional, criar uma agência de controle epidemiológico para dar nosso contributo ao mundo, a partir da Fundação Oswaldo Cruz, que é um órgão de excelência na epidemiologia, assim como do restante dos nossos países aqui da nossa América do Sul. Aliás, festejo o fato de que o sanitarista brasileiro Marcolino Gomes Candal foi o primeiro diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, da OMS, entre 1953 e 1973. Portanto, reverter a política externa de hoje é essencial para a autonomia e desenvolvimento soberano de nossos países. O grande Santiago Dantas, referência na chancelaria da política externa independente, não há projeto nacional sem política externa autônoma e não há política externa autônoma sem um projeto nacional. Um grande abraço, até a próxima.